Você com certeza conhece a história do Titanic, a maior embarcação de seu tempo, que se foi e levou mais de 1.500 vidas em sua primeira viagem. Mas e uma aeronave em que o Titanic se encaixa dentro? Esses senhores foi o R-101, com incríveis 234 metros de comprimento, o maior dirigível da sua época, que só veio a ser superado pelo dirigível alemão Hindenburg 5 anos depois. Spoiler, ele também teve um acidente fatal. Mas o que fez um dirigível, aeronaves quase esquecidas pelo tempo, virar algo tão marcante a ponto de ganhar uma faixa exclusiva de 18 minutos da banda Iron Maiden? A música Empire of the Clouds. Então vamos começar lá pelo início de tudo. Dirigíveis se elevam porque são flutuantes, o que significa que o peso total do dirigível é menor do que o peso do ar. Os balões de ar quente, os antecessores dos dirigíveis, foram pilotados pela primeira vez pelos irmãos Montgolfier em 1783. Embora a tecnologia e construção tenha mudado, os princípios usados no século XVIII continuam a ser usados até hoje. Na época, os Montgolfiers acreditavam ter descoberto um novo gás. Eles chamavam de gás Montgolfier, que era mais leve que o ar e fazia com que os balões inflados subissem. Mas na verdade o gás era apenas ar, que se transformava mais flutuante quando aquecido. O francês Jacques Charles inventou o primeiro balão de hidrogênio em 1783, menos de 2 semanas após o voo dos Montgolfier. O problema do ar quente era que, quando o ar no balão esfriava, o balão era forçado a descer. Mas aí, se o fogo ficasse aceso para aquecer o ar o tempo todo, as faíscas chegariam no saco e o incendiariam. O hidrogênio superou esse obstáculo. Em 15 de junho de 1785, Pierre Roman e Pilat de Rosier foram as primeiras mortes em um balão. Uma amostra que combinar ar quente e hidrogênio era fatal, já que o hidrogênio é inflamável, né? Ok, mas você aprendeu o básico sobre balões de ar quente e como funciona um, mas... E os dirigíveis? Cadê? Eu estou aqui por eles. Calma, amiguinho, não se afobe. Fica aqui que esse início era essencial. Na verdade, os primeiros balões não eram controláveis. As tentativas de melhorar a capacidade de manobra incluíram alongar o formato do balão e usar um parafuso motorizado para empurrá-lo. Assim nasceu a aeronave, também chamada de dirigível, uma nave mais leve que o ar, com sistemas de propulsão e direção. O crédito pela construção do primeiro dirigível navegável de tamanho real vai para o engenheiro francês Henri Giffard, que em 1852 acoplou um pequeno motor a vapor a uma enorme hélice e voou pelo ar por 17 milhas, em alta velocidade de 5 milhas por hora. Em 1898, o brasileiro Alberto Santos Dumont foi o primeiro a construir e voar um dirigível movido a gasolina. Isso mesmo, aquele Santos Dumont tão conhecido que criou o primeiro avião, o 14B... O quê? Irmãos Wright? Hã? Quer dizer que um planador movido a catapulta é um avião? Vamos resolver isso aí no braço? Ao chegar a Paris em 1897, Alberto Santos Dumont fez vários voos com balões e também comprou um triciclo motorizado. Ele pensou em combinar o motor de Dion, que movia seu triciclo, com um balão, o que resultou em 14 pequenos dirigíveis, todos movidos a gasolina. Seu dirigível número 1 voou pela primeira vez em 18 de setembro de 1898. Agora, vamos dar um salto no tempo. Zeppelin era o nome dado aos dirigíveis de estrutura interna de duralumínio, inventados pelo persistente conde Ferdinand von Zeppelin. O primeiro dirigível de estrutura rígida... O quê? Estrutura rígida? Sim, isso mesmo. Existem 3 tipos de dirigíveis. Os dirigíveis não rígidos, o dirigível semi-rígido e o dirigível rígido citado. Bom, acho que seus nomes são autoexplicativos, né? Retomando, o primeiro dirigível de estrutura rígida voou em 3 de novembro de 1897 e foi projetado por David Schwartz,
um comerciante de madeira. Seu esqueleto e cobertura externa eram feitos de alumínio, alimentado por um motor a gás Daimler de 12 cavalos de potência conectado a 3 hélices. Ele decolou com sucesso em um teste amarrado em Tempelhof. Não sei, eu não sei nem pronunciar inglês direito, então dá um tempo aí. Perto de Berlim, Alemanha. No entanto, o dirigível caiu. Em 1900, o oficial militar alemão Ferdinand Zeppelin inventou um dirigível que ficou conhecido como Zeppelin. O Zeppelin voou no primeiro dirigível rígido sem amarras do mundo, o LZ-1, em 2 de julho de 1900, perto do lago de Constança, na Alemanha, transportando 5 passageiros. O dirigível coberto de tecido, que foi o protótipo de muitos modelos mais para frente, tinha uma estrutura de alumínio, 17 células de hidrogênio e 2 motores de combustão interna Daimler de 15 cavalos, cada um girando 2 hélices. Tinha cerca de 128 metros de comprimento e 11 metros de diâmetro. Durante seu primeiro voo, ele voou cerca de 3,7 milhas em 17 minutos e atingiu uma altura de 1.300 pés. Então tá, recapitulando. O dirigível evoluiu do primeiro balão esférico pilotado com sucesso pelos irmãos Montgolfier em 1783. Os dirigíveis são basicamente balões grandes e controláveis que têm um motor para propulsão. Usam lemes e flaps de elevador para dirigir e transportam passageiros em uma gôndola suspensa sob o balão. Bom, você ouviu muita história, mas e o nosso R-101? Aquele que o Titanic cabia dentro, o Império das Nuvens. Se você assistiu até aqui, tenho que lhe dizer 2 coisas. Parece que gostou do vídeo, então considere compartilhar e ver outros vídeos aqui do canal. Agora talvez o clima do vídeo fique mais... Entra aí, Maicon, agora é com você. Muito obrigado, Breno. É um prazer estar aqui falando a respeito desse momento da história dos transportes aéreos. O R-101 foi um dirigível britânico, o segundo da série R-100, fabricado pela Royal Airships Works. Quando foi construído em 1929, como já dito no começo, era a maior aeronave do mundo. Esse dirigível foi construído como parte de um programa para desenvolver aeronaves civis que fossem capazes de operar em uma rota de longa distância. Vale dizer que na época não haviam aeronaves aos pés da eficiência de um dirigível. Após alguns voos testes, a aeronave finalmente faria sua viagem inaugural rumo à Índia, no dia 5 de outubro de 1930, porém acabou passando por uma grande tempestade, como citado na música Empire of the Clouds. Uma tempestade se levantando a oeste. O timoneiro observou em seu equipamento de previsão do tempo. Temos que ir agora. Temos que arriscar nossa chance com o destino. Temos que ir agora por um político. Ele não pode se atrasar. Porém, a tempestade não era seu único problema. Havia outra desventura que estava por vir. E este apenas por culpa do homem. Pois assim como o Titanic, diante dos olhos ambiciosos da época, o R-101 era impossível de ser derrubado. E assim, a majestade dos céus, o império das nuvens, voou a mais alta velocidade, algo nunca antes sequer testado, muito menos em uma tempestade. No trecho, ela nunca voou a toda velocidade, um teste nunca realizado, sua frágil cobertura externa, seu Aquiles se tornaria, um Aquiles que ainda viria. Citado em outro momento, disse o timoneiro: Senhor, ela é pesada, ela nunca fará este voo. Disse o capitão: dane-se a carga, estaremos no nosso caminho essa noite. Então, a milionésima chance, o fato impossível aconteceu. Sua frágil cobertura, submetida a uma velocidade nunca antes atingida e com uma grande tempestade que arrancou seu revestimento externo e deixou os reservatórios de hidrogênio abertos. Ao sobrevoar os céus da França, acabou causando consequentemente um incêndio que derrubou o Império dos Céus. Estamos perdidos, companheiros, veio o lamento, mergulhando numa curva vindos do céu. 3.000 cavalos silenciaram-se enquanto a nave começava a morrer. Os sinalizadores para guiar seu caminho acenderam-se
No fim, o Império das Nuvens. Apenas cinzas em nosso passado, apenas cinzas no final. Provocando a morte de 48 das 54 pessoas a bordo, o acidente fez com que o programa de desenvolvimento de dirigíveis britânicos fosse encerrado. E quanto à música, além da história contada, o mais interessante é como ela é trabalhada, com uma intro feita em piano. Em sua letra, conta detalhadamente e de forma poética todas as etapas que o R-101 passou, desde a construção até sua queda. Isso sem falar nos momentos de transição que a música passa, representando cada momento da aeronave, sua decolagem, o incêndio e sua queda. Com certeza é algo que você vai gostar. E agora que você conhece a história deste monstro dos céus, irá ser emocionante. Mesmo com 18 minutos, uma sensação sonora imperdível.